Segurança. Que palavrinha, né? A gente logo pensa em cadeado, alarme, nas manchetes de jornal. Mas e se a verdadeira segurança não tiver nada a ver com isso? E se ela começar e também terminar em um lugar totalmente diferente? Hoje a gente vai descobrir se a chave está nos nossos hábitos ou no sistema que está aí cercando a gente. Olha só, para entender isso, vamos separar as coisas em duas caixinhas. De um lado, tá tudo aquilo que a gente pode controlar. Nossa atenção, o jeito que a gente age, nossos hábitos, nossa mentalidade. E do outro lado, bom, aí tá a realidade lá fora. As estatísticas, a violência, as políticas públicas, o sistema. É exatamente nessa fronteira, nesse choque entre o que a gente controla e o que não controla, que a gente vai mergulhar. Então bora pro nosso roteiro. A gente começa por dentro, na mente, que é a nossa primeira defesa. Depois vamos ver como construir uma fortaleza pessoal, sabe? Tanto física quanto digital. Daí a gente sai pro mundo lá fora, para encarar a realidade nua e crua dos dados. E no fim, a gente junta tudo para tentar responder qual é o nosso papel no meio disso tudo, entre a nossa consciência e o sistema. Ok, vamos começar pela primeira parte. A mentalidade é a defesa. Essa é a sua primeira e, olha, talvez a mais importante linha de proteção. E aqui já vem a primeira grande virada de chave. Uma ideia que vem direto dos manuais de segurança mais sérios. A proteção de verdade não é feita de aço, é feita de atenção. É isso mesmo. Antes de pensar em qualquer cadeado ou alarme, a primeira barreira, a mais forte de todas, é a nossa própria mente. E o nome técnico para isso é consciência situacional. Mas calma, isso não é sobreviver com paranoia, tá? Pelo contrário, é um exercício mental. É tipo escanear o ambiente de forma ativa, sabe? Fazer aquelas perguntinhas mentais. E se acontecer tal coisa? É treinar o cérebro para antecipar e não só para reagir quando a coisa já aconteceu. Com o tempo, essa observação vira quase um sexto sentido. E por que isso é tão, mas tão crucial? Porque uma pessoa distraída é basicamente um convite ao perigo. A cabeça baixa, os olhos vidrados no celular, isso é um sinal verde para quem está procurando uma oportunidade. Falta percepção para notar alguém se aproximando, a reação fica muito mais lenta, a pessoa se torna previsível. É o caminho de menor resistência, entende? Beleza, segunda parte. Vamos pegar essa mentalidade e aplicar nos nossos espaços. Chegou a hora de falar da nossa fortaleza pessoal, protegendo o que é físico e também o que é digital. Quando a gente fala da nossa casa, a proteção tem que ser pensada em camadas, como uma cebola. A primeira camada, a mais externa, são as barreiras físicas. Muro, grade, cerca, o básico. Depois vem a iluminação. A escuridão é a melhor amiga do invasor, então a gente tem que acabar com ela. A terceira camada é o que os especialistas chamam de endurecimento do alvo. Ou seja, deixar as portas e janelas bem difíceis de arrombar, com fechaduras boas, materiais resistentes. E por último, mas talvez a mais importante, a camada humana, a vizinhança. Uma vizinhança atenta, que se comunica, pode ser o melhor alarme de todos. Só que hoje em dia, a nossa casa não tem só parede de tijolo, né? Ela também é digital. E nesse mundo, o perigo não tem rosto, não faz barulho. Mas as consequências, essas são bem reais. E nesse universo digital, os fundamentos são até simples, mas super importantes. Primeiro, phishing. Aquela mensagem urgente com um tom de desespero pedindo dados, alerta vermelho na hora. Segundo, bom senso nas compras. Viu um preço bom demais para ser verdade numa loja que ninguém conhece? É isca, pode apostar. Terceiro, o básico do básico que muita gente ignora. Senhas fortes e únicas para cada serviço. Use um gerenciador, facilita a vida. E por fim, o que talvez seja o mais crucial hoje, ative a autenticação de 2 fatores, o tal do 2FA. Pense nisso como uma segunda fechadura na sua porta digital. É aquela camada extra que frustra 99% dos ataques. Ok, vamos para a terceira parte. Saímos de casa, fomos para a rua, agora é hora de navegar o mundo lá fora. E aqui, discrição e preparação são as palavras de ordem. E aqui tem um conceito que eu acho fascinante do mundo da segurança pessoal, a estratégia do homem cinza. A ideia é genial de tão simples. Não chame atenção. Sabe, se misture na multidão. Evite ser a pessoa com a roupa mais chamativa, com o acessório mais caro, com o comportamento mais barulhento. A gente vive num mundo que grita por atenção, né? Mas a segurança muitas vezes mora justamente no silêncio, em ser invisível. E isso não é só uma teoria, viu? Os dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública mostram isso na prática. Olha só esse gráfico das marcas de celular mais roubadas.
O que a gente carrega, e principalmente o que a gente mostra que carrega, nos coloca no mapa do risco. Ostentar um item que todo mundo deseja te põe automaticamente no radar de quem não tem boas intenções. Os números não deixam mentir. Tá, mas e se mesmo com todo o cuidado, o pior acontecer? Uma situação de assalto. Aqui existe uma regra de ouro, uma regra que salva vidas. Não reaja. Simples assim. Nenhum bem material, nada, vale mais do que a vida. Mantenha as mãos onde possam ser vistas, evite movimentos bruscos, fale o mínimo possível com calma. O único objetivo nesse momento é um só, que a situação termine o mais rápido possível e que todo mundo saia bem. Quarta parte. Agora a gente vai dar um passo para trás e ampliar o foco. Deixar o indivíduo um pouco de lado e olhar para o retrato da realidade, para os grandes números que formam o sistema de segurança. E é aqui que a gente chega na pergunta central de toda essa nossa conversa. Depois de fazer tudo certo, cuidar da mente, da casa, ser discreto na rua, será que esses hábitos, sozinhos, são o suficiente? Para começar a responder isso, vamos dar uma olhada na escala do problema. Em 2024, o Brasil tem quase 1 milhão de pessoas presas. 909 mil, para ser exato. Para e pensa nesse número por um instante. Ele dá uma dimensão do tamanho do sistema com o qual a gente está lidando. E quando a gente olha para dentro desse número gigantesco, o anuário revela um recorte social que é brutal. Quase 70% da população carcerária do país é negra. Isso não é só um dado, é um sintoma. Mostra quem o sistema, na prática, vigia, aborda e pune com mais frequência. A violência do sistema se revela em outros números que também são alarmantes. Em 2024, o Brasil atingiu o recorde histórico de vítimas de estupro, mais de 87 mil casos registrados oficialmente. É um número que não é só um número, representa uma epidemia de violência e mostra que tem algo muito, muito errado na nossa sociedade. E o mais assustador, talvez, é pensar que a realidade pode ser ainda pior do que os números oficiais mostram. Tem uma frase no anuário que é simplesmente devastadora. Diz assim: se não há corpo, não há crime e tampouco uma investigação. O que isso quer dizer? Quer dizer que por trás de cada estatística existe um universo de violência invisível, de gente que desaparece, de crimes que nunca vão entrar para a conta. É a ponta do iceberg. E isso nos leva à parte final, entre consciência e sistema. Como é que a gente encontra nosso poder no meio de um cenário tão complexo? Olha, diante desses números todos, a sensação de que não há o que fazer, de impotência, é compreensível. Mas é exatamente aqui que a gente precisa voltar para o início. Lembra daquela ideia? Segurança não é viver com medo, é viver com consciência. A diferença entre preparo e paranoia é essa. Uma coisa te paralisa, a outra te fortalece. E aqui a gente fecha o círculo. De um lado, o nosso poder individual, a consciência, a prevenção, os hábitos, o preparo mental. Do outro, as forças do sistema, que são gigantescas, as estatísticas, a violência que já está na estrutura da sociedade, as políticas públicas, a desigualdade. A segurança de verdade, talvez, não esteja em escolher um lado ou outro, mas em entender como navegar nesse equilíbrio tenso entre os dois. E isso nos deixa com uma última reflexão, uma pergunta para a gente levar daqui. Nós podemos trancar as portas, podemos treinar a mente, andar com atenção. Mas diante de um sistema com essa força, com essa complexidade toda, qual é o verdadeiro poder da nossa consciência individual?